Olá, minha gente! Nacifão sempre buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que eu escolhi está em Atos 16, versículo 23, que diz assim: Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução de vigiá-los com cuidado. Tendo recebido estas ordens, ele os lançou no cárcere inferior e lhes prendeu os pés no tronco. O que esse trecho da palavra de Deus tem para ensinar para mim e para você nesse dia? A respeito das nossas prisões, encarceramentos, escravidão e isolamentos. Isso mesmo. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho de Jesus, espalhando a boa notícia da salvação pelas cidades, mas pessoas não gostaram disso e decidiram por prendê-los. Instruíram o carcereiro que eles eram prisioneiros de alta segurança e que precisavam ser extrema e cuidadosamente vigiados. Recebida estas informações, o carcereiro os colocou na prisão inferior, lá no porão da prisão, num lugar gélido, horrível, e ainda acorrentou seus pés ao tronco. Por causa disso, eles passaram aquela noite com as costas rasgadas pelos chicotes do dia anterior e acorrentados os pés no tronco. Que horror! Uma prisão injusta. Muitas prisões são injustas. Eu gostaria de mencionar outras duas. Uma menina anônima, 2 Reis capítulo 5, foi levada cativa por Naamã depois de uma guerra e colocada como escrava de sua esposa. Havia injustiça. Ela foi arrancada dos braços de seus pais e levada como escrava. Outro que enfrentou uma prisão injusta foi José. José do Egito, lá em Gênesis 39, 40, 41, nós encontramos a história de José jogado numa cadeia de maneira injusta, foi falsamente acusado e jogado naquela cadeia. Há situações em que nós enfrentamos de isolamento, de aprisionamento, de acorrentamento, que é totalmente injusta. Estas situações, muitas delas são injustas, mas injustas ou não, todas as prisões doem e doem muito naquele que as está enfrentando. A questão é como vamos enfrentar estas prisões. Paulo e Silas, a menina anônima e José do Egito enfrentaram as suas prisões de maneira que as prisões deles libertaram pessoas. Os encarceramentos deles liberaram pessoas. As portas que lhes foram fechadas a eles abriram a porta do coração de outras pessoas. Muito interessante, nossas prisões podem ser prisões libertadoras. Nossas prisões, portas fechadas na nossa vida, podem ser o recurso divino para abrir a porta do coração de outras pessoas. Se não, vamos pensar. Paulo e Silas, na prisão, acorrentados os pés ao tronco, as costas rasgadas por causa do chicoteamento que receberam. O que eles decidiram fazer naquela prisão? Cantar louvores. Cantar louvores. Isolamento, aprisionamento, acorrentamento, impedimento de ir e vir, como está acontecendo agora conosco no mundo todo, especialmente no nosso Brasil. Nós estamos impedidos de ir e vir, os nossos governantes estão nos aprisionando e fechando portas para todos nós por causa, em nome da pandemia, em nome de frearmos esta pandemia. Tomara tudo isso seja honesto da parte deles, mas injusto ou não, estamos isolados. Os nossos isolamentos, as nossas prisões, as portas fechadas à nossa vida, bem podem ser os instrumentos de Deus para que a porta do coração de muitas pessoas possa ser aberta. Paulo e Silas decidem cantar. Difícil cantar nesses dias, Senhor. Cante louvores a Deus. Quando eles estavam cantando louvores a Deus, o carcereiro abre a porta do seu coração para receber Jesus e logo mais toda a sua família entrega a vida para Jesus e naquela madrugada foram todos batizados.
as portas que foram fechadas para Paulo e Silas abriram a porta do coração do carcereiro. Aquela garota que foi tomada de maneira abrupta, violenta, quem sabe os pais dela tinham sido mortos na guerra, nós não sabemos. O que sabemos é que ela foi sequestrada e levada como escrava para cuidar e servir a esposa de Naamã, o grande guerreiro sírio. Lá, por causa da atitude daquela escrava que poderia estar amargurada, cheio de desejos de vingança no seu coração, pedindo a Deus a morte dos seus inimigos, a atitude dela foi dizer à sua ama, à sua dona, sabe, se o meu Senhor fosse a minha terra, lá ele encontraria cura. Sabe qual foi a atitude dessa menina no isolamento, no encarceramento, na escravidão injusta pela qual ela estava passando? Se interessar pelo sofrimento daquele que a acorrentava, daquele que a aprisionava, daquele que fechava as portas da vida para essa menina. Ela se interessou, ela amou aquele que a machucava, aquele que a acorrentava e testemunhou para ele: na minha terra há um profeta de Deus que pode curá-lo. E José? José foi preso injustamente, todos nós sabemos. Ele foi vendido como escravo injustamente. Ele serviu fielmente ao seu senhor, que acreditou numa mentira e o jogou de maneira injusta numa prisão. Mas lá na prisão, diz a Bíblia, que ele servia a todos com alegria, ele limpava a prisão, ele cuidava dos outros prisioneiros. Logo o carcereiro percebeu, ele era uma pessoa especial. 2 daqueles presos foram impactados pela vida do José. E mais tarde, por causa de um destes presos que fora impactado pelo testemunho, pelo serviço de José, lembra dele a Faraó, e Faraó o conduz ao palácio, e ali ele vai se tornar o homem mais importante da história da humanidade, porque ele não só salvou o Egito da fome, mas ele se transformou no primeiro-ministro da maior potência econômica e bélica daquele tempo. Da prisão, ele se tornou esta pessoa. Por quê? Porque, como Paulo e Silas, eles tiveram uma atitude de adoração, a menina teve uma atitude de misericórdia e testemunho, e José teve uma atitude de serviço. Eles se tornaram importantes para aquelas pessoas. Paulo e Silas se tornaram importantes para o carcereiro. Aquela jovem escravizada de maneira injusta e abrupta se tornou importante para Naamã e a sua família. E José se tornou importante para 2 ex-prisioneiros, e um deles lembrou de Paulo e de José, e ele se tornou livre e se tornou primeiro-ministro do Egito. O que significa se tornar importante? Importante vem da palavra importar. Quando a minha atitude é uma atitude na direção do socorro, do serviço, do testemunho a outras pessoas, eu sou importado para dentro do coração deles. Eu me torno uma pessoa importante para eles. Pense sobre isso. Será que os seus isolamentos, será que as suas cadeias, será que suas prisões deste dia não seriam os instrumentos de Deus para, através de tudo isso que você está passando, libertar outras pessoas, abrir a porta do coração de outras pessoas, fazê-la importante, ser importada para dentro do coração de outras pessoas? Tudo dependerá de como você vive, de como você reage às suas prisões, aos seus isolamentos. Se neste isolamento da pandemia e se nos seus isolamentos pessoais, se nas feridas da pandemia ou nas suas feridas pessoais, você passa o dia reclamando, xingando, murmurando, provavelmente você não está sendo usado por Deus neste momento. Mas se você, a despeito das costas rasgadas, a despeito da escravidão injusta, a despeito do aprisionamento injusto,
você conseguir louvar a Deus apesar da dor, conseguir testemunhar para as pessoas do amor de Deus, apesar do desamor delas a você, se você conseguir servir as pessoas que estão no isolamento com você, quem sabe, não é exatamente isso para o que Deus isolou você, aprisionou você, para você ser o instrumento dele de abrir as portas das cadeias dos corações das outras pessoas. Pense seriamente nisso e não se esqueça, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.